Daí, pessoal, mais uma resolução. No hexágono regular representado na figura abaixo, os pontos A e B possuem, respectivamente, coordenadas 0 e 0 e 3 e 0. A reta que passa pelos pontos E e B é... Então, eu preciso da equação de uma reta que passa por dois pontos. Quais pontos? Pelos pontos E e B. Então, vou colocar aqui, os pontos A e B são respectivamente 0 e 0 e 3 e 0. Então, aqui eu tenho o ponto A, que é a origem, né? Já que ele está dizendo que é 0 e 0. Então, aqui eu tenho ponto A, 0 e 0, e tenho o ponto B, 3 e 0. Então, aqui, ó, é o ponto B. E o que ele está querendo aí? Ele está querendo a equação da reta que passa pelos pontos E e B. Então, ele quer a equação dessa reta aqui, ó. Dessa reta que passa por E e B. Então, é isso que ele quer. E aí tem que tomar cuidado, ó, para não achar que o ponto E passa exatamente no 5 aqui do Y, porque não passa, né? Então, eu não posso pensar assim, o ponto E tem como coordenadas 0 para x e 5 para y. E o ponto B tem como coordenadas 3 para x e 0 para y. Né? Então, não posso pensar nesse tipo de raciocínio. Por quê? Porque o ponto E não é isso aqui. Né? A ordenada do ponto ali não é 5, é um pouquinho acima do 5. Deixa eu tirar aqui se eu tirar o desenho da reta, ó, o ponto E, ele passa um pouquinho, se tu ver o 5, ele está aqui, ó. E o ponto E está um pouquinho acima. Tá? Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. O ponto E não é com ordenada 5. Tá, mas como é que eu vou descobrir então quem é a ordenada desse ponto E aí? Já que eu sei que o x é 0. Bom, aí tu tem que pensar que este segmento aqui, ó, equivale o quê? Equivale à altura do hexágono regular. Então, a ordenada do ponto E equivale a quem? Equivale à altura do hexágono regular. E como se chega na altura do hexágono regular? Bom, a altura do hexágono regular é o lado do hexágono vezes raiz de 3. Essa é, vamos dizer, a expressão, né, a fórmula que define a altura do hexágono regular. Então, a altura é lado raiz de 3. Então, a altura é igual... Quem é o lado? Bom, eu tenho como descobrir o lado do hexágono, né? Aqui, ó. Distância do A até o B, que é 3. Então, o lado do hexágono aí é 3. Então, a altura está dando 3 raiz de 3. Agora, eu tenho os dois pontos. Eu sei que o ponto E, então, acabei de calcular, acabei de determinar, tem como x 0 e o y 3 raiz de 3, que é a altura do hexágono. E o ponto B tem como coordenadas x igual a 3 e y igual a 0. Tá aí. Agora, a partir desses dois pontos, eu vou encontrar a equação da reta. Vou encontrar a equação da reta aí usando um artifício, que é um procedimento que simplifica aquela história de determinante, né, construído a partir dos vértices, ou a partir dos pontos, que usa aquela regra de Sarri. Então, esse procedimento aqui é uma forma simplificada daquele procedimento. Então, olha só, como que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto primeiro, 0 e 3 raiz de 3. E aí tu escolhe qual tu quer colocar primeiro. Vou colocar o outro ponto, 3 e 0. E aí eu vou completar com um ponto genérico, x e y, semelhante ao que se faz lá com um determinante.
Aí eu vou traçar aqui a linha, e aqui outra linha, e vou repetir só o primeiro ponto, só o 0 e o 3 raiz de 3. Então, qual é a diferença dessa situação aqui para aquela que se trabalha normalmente na escola? É que eu teria mais uma linha, mais uma coluna formada por elementos iguais a 1, e eu repetiria duas linhas em vez de uma. Então, essa forma aqui é mais simplificada. Não precisa completar aquela coluna por 1, e também não precisa repetir duas vezes, repete só o primeiro. E aí eu vou fazer agora as multiplicações, né, devidas em diagonal. 0 vezes 0 dá 0, 3 vezes y, 3y, x vezes 3 raiz de 3, 3 raiz de 3x. Isso está me dando 3 raiz de 3x mais 3y. O outro lado, para cá, aqui e aqui. 3 raiz de 3 vezes 3, isso dá 9 raiz de 3. 0 vezes x dá 0, y vezes 0 dá 0, e deste lado me deu 9 raiz de 3. Sempre o lado direito eu copio, e o lado esquerdo eu troco o sinal. Então, fazendo isso, copiando 3 raiz de 3x mais 3y, e trocando o sinal, menos 9 raiz de 3. Isso igual a 0. Ok? Sempre nesse procedimento aqui, tu vai fazer igualdade a 0. E aí eu já tenho a equação, então, da reta. Só que eu tenho a equação aqui nesse formato, que é o formato geral. Para eu encontrar a reduzida, eu isolo o y. Então, 3y igual, faz a falsa passagem, né? Desse 3 raiz de 3x, fica menos 3 raiz de 3x. Da mesma forma, esse menos 9 raiz de 3 fica 9 raiz de 3 positivo. E agora esse 3 passa dividindo, também é outra falsa passagem, né? Menos 3 raiz de 3 divide por 3, mais 9 raiz de 3, que divide por 3. Aí eu tenho, finalizando, y igual menos raiz de 3 cancela com 3, sobra raiz de 3. Aqui eu esqueci o x, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Raiz de 3 aqui é x. Então, quando eu faço o cancelamento ali, aqui me sobra raiz de 3 x. E aqui mais outro cancelamento, 9 por 3 dá 3, 3 raiz de 3. E aí está a minha equação reduzida. Menos raiz de 3x mais 3 raiz de 3. E isso está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.